Isaías capítulo 9, verso 8 em diante, nos diz o seguinte: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Em Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedro os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Contudo, isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e nem se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos. E toda boca profere doidice. Com tudo isso, não se apartará a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas, os bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanha a direita e ainda tem fome. Devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixará a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue a nos falar com sua graça, misericórdia, nos iluminando, trazendo entendimento, para que possamos compartilhar esse texto e tirar algumas lições do que esse texto nos diz. Nós concluímos semana passada, como foi dito, o capítulo 8 do verso 1 ao verso, capítulo 9 do verso 1 ao verso 7, a primeira parte, falando de uma esperança vindoura. O capítulo 9 do verso 1 ao 7 é um tom. O profeta se eleva no clímax da redenção, trazendo esperança, um renovo, falando do Messias que viria e que traria nova luz a um lugar de trevas, e que transformaria o ambiente de guerra, os instrumentos de guerra, em instrumento de produtividade, falando que Deus cessaria tudo isso. Agora o versículo 8 é uma mudança abrupta. Deus se volta, através do profeta, contra a casa de Israel, e o texto muda de uma forma assim abrupta, mudando de uma palavra de esperança, de socorro que Deus traria sobre o seu povo, que estava no Messias, a salvação, a libertação, mas então de repente volta para o vale de tormentos, de disciplina, de ira, que era que o povo merecia. Lembrando que essa pausa que parece que é dada pelo profeta é uma palavra de esperança para que eles entendessem que estavam errados, mas que em Deus havia esperança, que em Deus havia fonte de luz, de transformação, de libertação, de graça, de favor, de amor,
para que eles não se perdessem no meio do tumulto, no meio das perseguições, quando eles estivessem sendo atacados, invadidos, né, por inimigos ferozes. E aí então volta e retoma o tema do juízo, a partir do verso 8. E é isso que o profeta vai falar diretamente a Israel a partir do verso 8. Vamos lá, versículo por versículo, né, na medida do possível, aquilo que a gente puder esclarecer, nós vamos esclarecer. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Lembrando que de Jacó descendem as 12 tribos. Dos filhos de Jacó é quem descendem as 12 tribos. E é óbvio que parece que o profeta está se referindo a toda a tribo. Embora essas tribos estejam, esse povo de Israel, eles foram divididos. Aqui eles já estão divididos em reino do sul, Judá, e em reino do norte, Israel. Embora fale-se de que veio uma palavra do Senhor contra Jacó e ela caiu em Israel, parece-me que não é sobre todo Israel, mas especificamente é o reino do norte, que era Israel, que tinha voltado-se contra o seu próprio irmão Judá. Então o texto vai mostrar que vem o juízo de Deus para a casa de Israel. Embora servisse para todo o povo, todas as tribos, né? Mas era muito mais específico, e a gente vai ver isso mais adiante, parece ser muito mais específico, para o reino do norte. Olha só o que vai dizer. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim, que é o segundo nome, que também representa Israel, reino do norte, e os moradores de Samaria, que era a capital do reino do norte. Então parece ser, muito embora fale dos filhos de Jacó, né, caia sobre Jacó e seja referido a Israel, mas parece que é muito mais voltado para o reino do norte, que Deus traria agora a punição para o reino do norte. Dizendo que Samaria, que é Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedro os substituiremos. Então, o que Israel está sofrendo e o motivo pelo qual Deus vai puni-los é a arrogância, é a soberba, é a prepotência deles, a altivez de coração, porque eles viviam um momento econômico em crescente, e isso fazia com que o povo se ensoberbecesse. Duas coisas que faziam com que o povo endurecesse o seu coração contra o Senhor, esquecessem do Senhor e se tornassem altivos de coração, soberbos, que era o poder ou então a aquisição de posses, de bens. Isso fazia com que seus corações ficassem altivos contra o Senhor, de maneira que eles não atentavam que o que viria contra eles era uma disciplina do Senhor. Muito pelo contrário, mergulhado em engano, e não apenas eles mergulhando em engano, mas também ensinando todo o povo engano. E isso começa pelos seus líderes, pelos nobres, e também pelos profetas, que eram representantes de Deus na casa de Israel, na corte, mas muitos deles não tinham interesse de representar o que Deus dizia, mas eles representavam as suas próprias vontades. Eles eram muito coniventes com os nobres e falavam muitas vezes o que os nobres queriam. E possivelmente contribuíram, tanto os anciãos como também os profetas, contribuíram para criarem leis que beneficiassem eles mesmos, que eles legislassem em causas próprias, prejudicando até mesmo os mais necessitados, que Deus se empenhava na sua lei para preservar órfãos, viúvas, os necessitados, os mais fracos. Eles iam contra, né? Então Provérbios fala que todo aquele que despreza ou que oprime o pobre, eles estão afrontando a quem o criou, o próprio Deus. Então, todas as vezes que o povo oprime o necessitado, oprime o pobre, subtrai daqueles o direito que eles deveriam ter, eles estão se ensoberbecendo e ofendendo diretamente quem os criou, o próprio Deus. Olha só o que o texto segue dizendo. Eles, então, por estarem em uma posição possivelmente econômica favorável, eles achavam que
eles eram capazes de reerguer uma cidade, uma nação, mesmo de uma guerra interna, que era muito menos danosa do que uma guerra externa. Mas que eles eram tão altivos que disse que se os tijolos caíssem, eles ergueriam com pedras lavradas, que eram uma estrutura muito mais rígida, uma estrutura muito mais forte, mostrando que eles eram completamente soberbos, não vendo Deus punindo e ainda assim sendo arrogantes para com Deus, que ainda que se Deus derrubasse os tijolos, eles construiriam com pedras lavradas. Isso era uma arrogância direta contra Deus, e é isso que Deus está punindo neles, quando o homem põe o seu coração e a sua confiança no poder que ele adquire e também nos bens que eles conquistam. Isso faz com que seus corações fiquem altivos, muitas vezes contra o Senhor, se tornem soberbos, arrogantes, até o ponto de desafiarem o próprio Deus. E é óbvio que parece que eles estavam tão enganados que eles achavam que eram ações apenas dos inimigos externos que iriam destruir, mas que eles eram suficientemente capazes de se destruir sem tijolos, né? As construções de tijolos eles reconstruíam com pedras lavradas, confiando no seu poder aquisitivo, naquilo que eles tinham, e a confiança não era derivada do Senhor. Então, era um conjunto de situações que levava esse povo a serem disciplinados por Deus. Verso 10, os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavadas. Cortaram os sicômoros, mas o cedro os substituiremos. É claro que os sicômoros eram cipós que servia também para ajudar na estrutura da construção, mas eles, se destruírem os sicômoros, nós levantaremos com cedro, que era uma madeira muito mais nobre. Você vê que há um tom de independência de Deus, um tom de soberba, de autossuficiência, que ainda que venha isso, ou se nos derrubarem, nós nos levantaremos como cedro, seremos muito mais fortes, como se o poder estivesse ou residisse neles. No entanto, eles não estavam associando que essa disciplina, que esse juízo viria de Deus. E por mais que tivessem recursos, jamais eles construiriam ou conseguiriam reconstruir tudo de novo e na melhor qualidade, como eles estavam dizendo. Eles fazem um prognóstico de que se viessem a destruição, eles se reergueriam com muito mais força e muito mais nobre, como se o poder e a capacidade de se reinventar viessem deles. Estavam completamente enganados, por isso a acusação do profeta e de Deus para eles era que os seus corações eram altivos. Por causa disso, a autossuficiência. E quantas pessoas acham que são alguma coisa porque têm um poder social, uma posição social elevada, ou eles têm recursos e acham que os seus recursos nunca irão acabar e acham que nunca perderão os seus postos. Era exatamente isso que eles estavam vivendo, assim como nos dias de hoje muitas pessoas vivem fazendo o que estão fazendo porque acham que nunca serão tirados do poder e acham que os seus recursos nunca irão acabar. E o texto mostra completamente ao contrário. Quando Deus se levanta para exercer juízo, aí não adianta os fortes, os poderosos. Eles, como lemos nos Salmos, eles são lançados em grilhões, em cadeias. O verso 11 diz assim: portanto, o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e o instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Então Deus estava dizendo: olha, vamos ver se vocês são fortes o suficiente para se manterem como seus corações altivos têm se afirmado. Então suscitarei os inimigos de Rezim e também os sírios e os filisteus, e eles engolirão vocês com a boca escancarada. O que o profeta está dizendo é que Deus traria os inimigos
e por mais confiante que eles estivessem, ainda assim não teriam sucesso. Porque o profeta, ele já diz que Deus levantaria inimigos, tá, do Oriente, e também os filisteus, trariam eles, ok? Mas também já traz o resultado, que Israel seria devorado com a boca escancarada dos seus inimigos, e seriam engolidos. E nada do que eles estavam dizendo era de fato verdade, ou eles poderiam sustentar as suas afirmações arrogantes. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Então o profeta já está aqui mostrando o resultado da investida dos estrangeiros contra o seu povo. Deus punindo os povos de outras nações, mas esse mesmo Deus que pune os povos de outras nações é o mesmo Deus que também pune o seu povo. Por isso Deus é justo. Por isso Deus é justo, porque Deus não passa a mão na cabeça dos seus. Quando Ele tem que tratar da sua casa, Ele assim o faz, Ele trata da sua casa. Mas o propósito de Deus tratar com o seu povo, não podemos esquecer jamais, que é um propósito santo, que é um propósito de fazer com que eles caiam em si, vejam o que eles cometeram e eles reconheçam o seu Deus e se voltem para Deus. Essa é a ideia. Todo o tratamento de Deus, toda a disciplina de Deus, todas as vezes que Deus, na sua história, na história da humanidade, na história do seu povo, levantou inimigos como vara para disciplinar o seu povo, o propósito de Deus nunca foi de exterminar o seu povo, de aniquilar totalmente o seu povo, mas de purificá-los, de santificá-los. Portanto, o propósito de Deus é santo, ainda que seja trazendo e derramando sua justiça, seu juízo sobre o seu povo, com o intuito de discipliná-los, de tratá-los, de fazer com que eles se voltassem. Contudo, olha só, Deus traria tudo isso, né? Os seus inimigos engoliriam Israel com boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. O que esse texto quer dizer? O texto está dizendo que ainda que eles sofressem esse dano, que Deus suscitasse inimigos e que eles, por declaração do profeta, já traz o resultado, que Israel perderia, seria levado cativo, seria punido, seriam engolidos com a boca escancarada dos seus inimigos, ainda assim a ira de Deus não se retiraria deles. Ou seja, isso ainda é o começo do que viria. É uma ideia de intensificação. Deus ainda não estava satisfeito com isso. Por isso o profeta vai dizer, e é uma ideia de, como se fosse um coro, um estribilho, né, que a gente fala, né, de uma canção, e tem o seu coro. Sempre volta e repete. Nós vamos ver isso aqui algumas vezes, essa expressão dizendo, contudo isso, apesar de tudo isso, com tudo isso que aconteceu, não se aparta a sua ira. Deus ainda não vai retirar a sua ira. Ainda não acabou. Deus trará mais. A pergunta, na verdade não é pergunta. A ideia é de que muitas vezes aquilo que já está ruim ainda pode piorar. Por mão divina. Porque ainda que Deus traga isso sobre eles, que eles sejam devorados, a ira de Deus ainda não se apartou. Deus não terminou o que ele deveria fazer. Por quê? Aí, o que faz com que a mão de Deus permaneça estendida nesse aspecto, de puni-los, de tratá-los, é a dureza dos seus corações. Porque apesar de tudo isso, o texto vai nos dizer de que eles não se arrependeram e não se voltaram para Deus. Então não foi suficiente o castigo. Enquanto não é suficiente o castigo, a ira permanece. Não se retira a ira e a mão continua. Deus ainda continua derramando a sua disciplina. Essa ideia da mão estendida aqui não é favorável. Poderíamos ler e interpretá-la de que fosse a mão favorável de Deus, ainda preservando e guardando. Não. A ira não foi tirada, não cessou, e a mão ainda continua para puni-los. Olha só o que o texto vai nos dizer. Com tudo isso,
não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, vai vir mais coisa. Virão mais situações complicadas. O verso 13 diz: todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Apesar disso, apesar do que eles passaram, o tratamento de Deus e a disciplina de Deus para esses não foi suficiente para provocar um arrependimento, para provocar um quebrantamento. Eles não foram capazes de se quebrantarem e de buscar aquele a quem o feriu, aqueles que o ferem, o próprio Deus, com a sua vara, disciplina e de correção. E eles não foram suficientes para buscar. Todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Ainda continuam com suas arrogâncias, com sua soberba, com sua autoconfiança, a sua independência. Por que eles não se voltaram para Deus? Por que eles não se quebrantaram? Porque muitas pessoas, diante de situações, não se quebrantam, não buscam a Deus e não voltam para Deus. Porque isso significa que se arrepender e voltar-se para Deus, eles teriam que se alinhar à vontade de Deus, se alinhar à palavra de Deus. Eles teriam que se adequar à palavra de Deus. E esse é o problema. Muitas vezes, eles não voltam porque eles não querem assumir compromisso com a palavra de Deus. E aí, então, permanecem sofrendo, permanecem sendo punidos, permanecem passando por disciplina, porque seus corações não são capazes de se quebrantarem, porque não tem nenhuma vontade de se alinhar à palavra de Deus, de se submeter à palavra de Deus, de mudança de postura, de mudança de vida. E esse é um dos motivos que faz com que as pessoas não voltem e busquem aquele que o feriu e busquem o Senhor dos exércitos. Por quê? Essa volta a Deus, essa busca de socorro a Deus, requer quebrantamento, comprometimento e mudança de vida. E eles não queriam abrir mão da forma de vida que eles estavam vivendo, suprimindo os necessitados, como predadores. Eles estavam devorando órfãos e viúvas, subtraindo direitos daqueles que necessitavam. Eles não queriam mudar porque para eles era uma fonte de riqueza. E eles confiavam muito mais nas suas riquezas do que experimentar a graça de Deus. E isso faz muitas vezes com que muitas pessoas não mudem e continuem sob disciplina de Deus, porque seus corações não querem voltar à prática da palavra de Deus. E é isso que o texto vai nos mostrar. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. Olha só, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então, não termina por ali. Deus ia continuar tratando, tirando deles, cortando a cabeça. E quem era o cabeça? Eram os seus guias, os nobres, os sábios, os entendidos daquele momento, que conduziam o povo. Deus iria cortá-los, Deus iria tirá-los dos seus postos, daqueles postos que levou eles à autoconfiança, de conquistar, mesmo de uma forma ilícita, de ter seu dinheiro, de ter suas riquezas, e de acharem que nunca perderiam isso, e nem os seus postos, o poder e a capacidade de influenciar na vida dos outros, de determinar a vida dos outros. Mas Deus então disse que iria cortar a cabeça. Quem guiava o povo? Os príncipes, eram os nobres, os juízes. Deus iria cortar a cabeça, dissipar a cabeça. Por que Deus iria dissipar a cabeça? Porque eles estavam enganando o povo, levando o povo a errar, vivendo errado e responsável por uma nação que estava distante de Deus. Então Deus estava jogando diretamente a culpa de uma nação se perder por causa dos seus líderes. E aqui, de uma forma irônica, cortarei a cauda, o rabo, que eram os profetas. Por quê? De uma forma irônica. O lugar em que os profetas foram colocados. Por quê? Porque eles não assumiam o papel de cabeça, mas eles eram simplesmente a cauda dos seus líderes. Porque eles prognosticavam
falavam e ensinavam não de acordo aos preceitos de Deus, a vontade de Deus, o oráculo de Deus, mas segundo o que lhes era conveniente. E ensinando o povo errado. E aí Deus corta a cabeça e corta, portanto, a cauda. Verso 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias desse povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Então, quem eram os principais responsáveis para a decadência de uma nação? Os seus líderes, os seus nobres, aqueles que conduziam e guiavam o povo. Mas não apenas esses, mas também os profetas, que eram responsáveis para ensinar a vontade de Deus. Mas eles não o faziam. Faziam de acordo com as suas conveniências, interessados em receber agrados dos nobres, dos governantes, portanto, queridos, dos anciãos. Eles eram caudas, porque eles eram guiados, faziam tudo que os cabeças queriam. Então eles também seriam punidos, porque eles eram responsáveis. Verso 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e nem se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidice. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Aí vem de novo aqui o couro, né? Nem ainda se apartou a sua ira, e a sua mão continua estendida. Deus não parou por ali, iria continuar fazendo. E o texto vai nos mostrar que Deus não se agradava mais dos seus jovens. E olhando no contexto de Israel, no contexto normal, quando o povo serve a Deus e andava na presença, Deus sempre se agradou dos jovens, porque era o futuro da nação, era o futuro de Israel, do seu povo. Então Deus sempre se alegrou. No entanto, aqui Deus já não estava alegre com os jovens. Por quê? Eles estavam corrompidos, os seus corações estavam corrompidos. Deus também não iria se compadecer dos órfãos e das viúvas. De quem? Dos nobres, de todos eles. Porque eram maus. Eles também eram iníquos, eles também eram perversos. E eles proferiam doidices. Estavam distantes de Deus. Eram todos ruins. É isso que o texto diz. E Deus também não se compadeceria nem dos órfãos, aqueles que perderiam seus pais, os profetas, falsos profetas, os nobres, os anciãos. As suas viúvas também não teriam misericórdia, porque eles também eram maus, porque eles desfrutavam daquilo, ou da corrupção dos seus pais, dos seus esposos, né? Por isso Deus também não teria piedade deles. Com tudo isso, nem a sua ira, não aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Ou seja, achou que era pouco? Ainda o que está ruim pode se tornar pior ainda. Aí o verso 18 diz: porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques e essas sobem em espessas nuvens de fumaça. A ideia que parece que o profeta usa uma figura de linguagem aqui. Ele vai falar que o fogo porque a maldade lavra como um fogo. Ou seja, a maldade é semelhante a um fogo que sai comendo, lambendo tudo. Num lugar seco, o fogo não é estático. Muito pelo contrário, o que acontece com o fogo? Ele sai consumindo tudo. A mesma coisa é a maldade. A maldade não é estática. Ela também sai lavrando, assim como o fogo lavra tudo. A maldade ela não é estática. Ela vai corroendo, ela vai deixando rastros. E aí ele usa a figura de linguagem. Ela devora os espinheiros e os abrolhos. Essa linguagem parece se referir até mesmo ao próprio povo de Deus, usando esse povo, tanto talvez os nobres, como também os falsos profetas, usando essa figura de linguagem para atribuir o espinheiro e também abrolhos a essas classes, que eram corruptas, que deveriam ser a vinha do Senhor, que deveriam ser bons frutos, e para Deus não passavam de espinheiros e não passavam de abrolhos. Terra, combustível favorável para o fogo.
um ambiente propício para que o fogo consumisse. E a maldade viria como fogo contra eles. Com tudo isso, verso 18, né? Verso 19: por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. A ideia aqui é de que para se salvar, talvez da investida de um inimigo furioso, para salvar sua vida, eles estavam dispostos a entregarem os seus irmãos, a passarem por cima dos próprios da família, para que pudesse preservar sua vida. É isso que o texto vai nos dizer no verso 19. Por causa da ira do Senhor, por causa da fúria do Senhor, o castigo com que Deus traz sobre esse povo, há um desespero total pela sobrevivência, uma ânsia de sobreviver, de viver, de escapar desse terror, que nenhum deles poupará o seu próximo, entregarão o seu próximo, passarão por cima, né? E o verso 20 diz: abocanha a direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então, vamos aqui falar do verso 20 ao verso 21. Diz assim: abocanha a direita e ainda tem fome, devora a esquerda e ainda não se farta. Ou seja, eles estarão sedentos, continuarão sedentos. E a linguagem aqui é quando a nação vivia em crise econômica, que era escasso, até mesmo por seca, ou talvez por um inimigo sitiá-los. Muitas vezes a economia daquela cidade que estava sitiada quebrava e não havia mais economia. A gente vai ver na Bíblia, muitas vezes, os seus pais, por causa da fome, comiam seus próprios filhos. Verdade, a gente vai ver isso na Bíblia em alguns episódios, quando eles entregavam seus filhos para comerem, e no outro dia o outro entregava os seus filhos para comer, por causa da fome que era tanto. É mais ou menos isso que Deus traria sobre o povo, ou seja, Deus não alisa o seu povo. Achar que somos filhos do rei, podemos fazer o que fazemos, e Deus vai passar a mão, porque a linguagem hoje do mundo é: Deus é amor. Então você pode fazer tudo, porque Deus não vai te castigar, porque Deus é amor. Só que esquece que um dos requisitos do amor é a preservação. E a forma de preservar é disciplina, é dizendo não, é tratando. E Deus ama verdadeiramente. Por isso Ele trata, por isso Ele corrige. Então, traz essa linguagem, ok? Ou é uma interpretação, como também pode se interpretar a ideia de ambos lutando entre si, os próprios irmãos lutando, como Efraim e Manassés, da tribo do Reino do Norte. Eles se voltariam contra eles mesmos e eles se matariam, eles guerreariam entre si. Então abocanham à direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá, que é o reino do sul. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, mais uma vez. Com tudo isso, não se aparta dele a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. E ainda assim, Deus não tira a sua mão. Deus continua apertando, Deus continua tratando, porque é um povo endurecido, pervertido, e perdeu a direção e os caminhos do Senhor. Aí vem a pronúncia do sétimo ai, que começou no capítulo 5, os 6 ais proferido pelo profeta Isaías. Ele professa no verso 6 o ai para si mesmo, quando ele tem aquela visão do reino de Deus. Ele diz: ai de mim que sou pecador, né? Que habito no meio de um povo impuro, os meus lábios são impuros e habito no meio de um povo impuro. Ele pronuncia o sétimo ai no capítulo 10, do verso 1 ao 4, para nós concluirmos. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então o que é que Deus está dizendo? Todos esses nobres fizeram isso. Eles não
implementaram e não conduziram o povo dentro da lei do Senhor, que a lei de Deus era justa para preservar o povo. E a lei do Senhor sempre foi enfática a favor dos órfãos e da viúva. Era uma classe que Deus sempre teve um tratamento especial. E agora eles se reuniam para formarem lei, constituírem lei, para legislarem em causa própria, a favor de si mesmo, em benefícios próprios. Portanto, Deus diz: ai daqueles que fazem leis, que beneficiam a si mesmo, trazendo opressão sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os necessitados. Eles fazem leis favoráveis a eles. Isso não é diferente nos nossos dias, nos meios dos nossos políticos, nas câmaras dos deputados, do Senado, no Congresso, na Suprema Corte. Eles muitas vezes falando em defesa da Constituição quando lhes é conveniente, mas quando não é conveniente eles engolem a Constituição. O próprio Supremo rasga a Constituição, passa por cima da Constituição para implementar como se fosse a maior autoridade da nação. Eles mandam e desmandam. E aí, assim também eram aqueles povaidos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? E a pergunta do profeta é: e o que vocês farão depois de tudo isso? Qual a postura de vocês depois de tudo isso? O que vocês farão no dia da calamidade que virá de longe? E segue a pergunta: a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Ora, a pergunta deles, 3 perguntas. Primeiro, o que vocês farão quando vierem tudo isso? Hoje vocês estão na sua arrogância, achando que se destruir as construções de tijolos, vocês erguerão com pedras lavradas. Que se cortarem os sicômoros, vocês também levantarão como cedro. Vocês se acham seguros, protegidos, fazendo aliança com a Síria, achando que são poderosos, quando na verdade a preocupação deles não deveriam, primeiro, nem se preocupar em fazer aliança com a Síria, mas eles deveriam voltar à aliança com Deus. Eles não deveriam temer as nações poderosas, mas eles deveriam temer a Deus. Eles não deveriam temer o que as nações infligiriam neles, mas eles deveriam temer o juízo de Deus. O que vocês farão diante disso? A outra pergunta: quem vocês buscarão socorro? Vão continuar buscando socorro em outras nações? Vão continuar buscando socorro nos vossos recursos? E aonde vocês colocarão a vossa glória? Ou seja, o dinheiro, a riqueza de vocês, depois que o inimigo vier, para quem será? Outros tomarão. Porque todas as vezes que uma nação entrava e que os engoliam e que vencia-os, eles pegavam todos os despojos, e aqueles que eram ricos tornavam-se pobres e escravos. E para onde eles colocariam? E aonde eles colocariam a sua glória? A sua riqueza, a sua fama? Em lugar nenhum. Eles não deveriam nunca pôr a sua confiança na sua glória, que era passageira, mas a sua confiança deveria estar na glória de Deus. Para concluir, verso 4 diz: nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Olha só, eles não tinham muita opção. O que o profeta vai dizer a esse povo? Só resta uma coisa para vocês, que é um povo de dura cerviz, que levou uma nação a se corromper, que esqueceram do seu Deus, que criaram leis opressoras, que oprimiam os órfãos e as viúvas, que não davam direito ao meu povo necessitado. O que resta fazer com vocês é o seguinte: primeiro, ou vocês nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros. Qual era a ideia de dobrar os prisioneiros? Vocês se submetem e viram escravos das nações e vão ser escravizados. Ou vocês têm essa opção, ou talvez vocês resistam aos inimigos e vocês cairão mortos, porque eles matarão vocês.
O que o profeta estava dizendo para eles, na verdade, é aquilo que muita gente diz, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou você foge da boca do leão para cair nas garras do tigre. Não tem para onde correr. Gente, horrenda coisa é cair na mão de Deus. Porque quando Deus pega para tratar, ninguém tira Deus de tratar. Ninguém pode impedir Deus de tratar. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros. Ou seja, vocês se tornarão prisioneiros. Vocês se tornarão escravos. Ou, se vocês resistirem e tentarem lutar, cairão entre os mortos. Morrerão. Vocês não têm muita opção. Cadê a vossa riqueza? Cadê o coração altivo de vocês? Quem vocês vão buscar? O que vocês farão? E para onde vocês colocarão? Onde vocês guardarão a sua glória? Em lugar nenhum. Para vocês só resta isso. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se fugir da boca do leão, cai nas garras do tigre. Então, ainda assim, olha como termina mais uma vez. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Deus vai moendo o trigo. Deus vai moendo o seu povo até eles se voltarem para Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, te louvamos, te engrandecemos. Obrigado por esse momento de deleite na palavra do Senhor, do teu Espírito que nos ensina, que nos orienta. Obrigado. Recebe nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, toda a nossa casa, toda a nossa família e toda a família daqueles que estão nos assistindo nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, deixe a tua bênção sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.